Intermarché. Boa noite. Aquilo a que vai assistir ainda não aconteceu. Na próxima hora, Portugal vai marcar ainda mais pontos, mas noutro grande jogo, o da magia mundial. Vamos pôr em campo os grandes craques da ilusão, onde os verdadeiros árbitros são todos vós. E porque a televisão ainda é uma caixa mágica, vamos fazer aparecer equipas inteiras do nada. Receber uma das mais belas ilusionistas da atualidade, sorrir com o lado mais clássico da nossa arte e viajar aos primórdios do cinema. No meio disto tudo, não se assuste se vir por aqui um ou outro escorpião venenoso. Fique connosco, porque tudo isto é impossível.
Aqui começa o impossível. Nós estamos quase todos juntos, já estamos quase todos, mas falta ainda fazer aparecer a nossa super seleção de hoje. São artistas que nos chegam do Reino Unido, do México, de Espanha, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e, claro, de Portugal. Tudo em direto do Estúdio 33, aqui em Ancião, para vos levar o melhor da magia mundial na atualidade, sem truques, sem rede, completamente ao vivo e em direto. Como sempre, temos também a honra de receber dois convidados muito especiais. Ele é um ator que transborda talento e tudo aquilo que faz, faz com paixão. Ela é neurocientista e dedica-se a estudar a magia que ajuda a melhor compreender o funcionamento do cérebro. Senhoras e senhores, Diogo Morgado e Susana Martínez Conde. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. Thank you so much, Susana. You just came from New York today? Yes, and you are going back tomorrow? Yes. Uau, ela veio de Nova York hoje, vai regressar amanhã. Tudo isto para estar connosco aqui esta noite. Mas eu vim de e tu Lisboa, também. e vou regressar hoje também. Não, e cheio de trabalho. Calma! Aliás, Nova York. aliás, Obrigado. porque explica-nos um bocadinho o teu novo look. O look para esta, não é só para esta noite. Como não? assim? Eu sempre tive assim. Sempre fui assim, não é? Eu sempre, como assim? Estás a falar de alguma coisa em específico? Não, há uma aura diferente em ti. Não, isto é para um personagem que eu estou a fazer agora, portanto, isto é um bocadinho de 1930. Vá, ok, um bocadinho de ok. 1930. Eu tentei disfarçar aqui com esta roupa, mas isto, vestido de outra maneira, a coisa até se compõe. Portanto, sim, é para um filme do António Pedro Vasconcelos, chamado Parque Meyer. Estou a rodar neste momento. Há coisa de 2 horas atrás estava em Eduardo e agora estou aqui para o impossível. Ora, exatamente. É isso de que o impossível é feito. É feito destas oportunidades que ninguém esperaria. Por exemplo, eu há bocadinho fui recordado pelo Diogo que tive provavelmente a carreira de ator mais curta do cinema, porque ele ofereceu-me o filme. Exatamente. Muito Sim, obrigado. Não. Foi o a mais curta de princípio. sempre. É o princípio e o final da minha carreira como ator de cinema. Não é. É o princípio de muitas aventuras que podemos fazer, ok? Susana, eu não sei se sei falar com a Susana em inglês, se em espanhol, se em galego, mas vamos começar a falar em inglês, ok? So, you are a neuroscientist, right? Neuroscientist, correct? But you are from Galicia, right? Yes. But so we could speak in Spanish, but it's more the kind of subjects that you talk usually are more in English, correct? I'm used to speak about science in English. Ok, good. Ela é uma neurocientista que está nos Estados Unidos e que escreveu um livro que tem várias versões, absolutamente extraordinário, que se chamam Sleights of Mind instead of Sleight of Hand, right? Can you explain it? Yes. So we're playing with words. Magic is about doing sleights with your hands, but it's mostly in the mind, and it's about how magicians manipulate our perceptions and make us see and think about things that are not there. A Susana fez um estudo durante alguns anos, criou uma nova área da neurociência, a neuromagia, e, na sua opinião, os mágicos estão para o nosso cérebro, como os hackers estão para os computadores. Mas vamos saber mais sobre isso já dentro de alguns instantes, porque para já vamos receber a nossa primeira convidada mágica da noite. É uma das mais belas protagonistas da magia no feminino. Hoje questiona o papel da mulher na história da magia, que traduz em espetáculo o seu grande objetivo. Vem do Reino Unido e chama-se Josephine Lee. Ainda criança, habituei-me a ouvir que nenhum caminho para o êxito vale realmente a pena seguir se for fácil. Hoje, como mulher, gostava de ajudar a reescrever a história feminina na magia. É uma história carregada de mal-entendidos, de mulheres poderosas tratadas como bruxas e feiticeiras, punidas simplesmente por serem diferentes.
humanidade existe em ser-se diferente. É essa diferença aquilo em que a nossa força se baseia. Neste mundo de ilusão, não somos apenas um par de pernas que traz ao palco uma qualquer mesa condenadas à invisibilidade. Para uns, a palavra assistente sugere inferioridade. Para outros, significa um papel secundário ao serviço do todo-poderoso mágico que orgulhosamente se exibe perante o seu público. Um público que desconhece ser no interior da caixa que a verdadeira magia se esconde. Evitando o perigo a todo custo, sem escapatória possível, a assistente desaparece no nada. O mágico recebe os aplausos. Esta noite, a verdadeira magia destas mulheres será revelada. Aquelas que percorreram o mais difícil dos caminhos poderão finalmente receber o seu merecido aplauso. Josephine Lee! Josephine Lee! E ainda estamos só no princípio. Temos dois super convidados hoje aqui comigo no sofá. Susana, how many years did you work with the magicians, and how was the partnership between lab, serious people, and fun magicians? People in the lab are fun too. Okay, okay. Magicians are actually surprisingly serious. So I was actually surprised to find that magic is a very academic art form. So we had a lot of overlapping interests between how magicians think about the mind and what I want to find out about human perception, and how we try to get at very similar issues in the lab. Let me just translate. Eu comecei por, enfim, de forma errada e preconceituosa, achar que os mágicos eram super divertidos e os cientistas eram mais cinzentos. Ela explicou-me exatamente o contrário, que surpreendeu-se com o facto dos mágicos serem mais sérios e levarem a coisa muito a sério, e os cientistas serem mais divertidos. So the work together in the lab, how did it develop? How did it start? And how do you arrive to all these amazing conclusions that we can see on Sleight of Mine? So this all started with a scientific symposium. Steve Macknick and I were invited to put together a symposium for the scientific community in Las Vegas. And this was a symposium about attention and consciousness, but we wanted to do something different. And we thought, what a great opportunity being here in Las Vegas. Let's invite a bunch of magicians and have them come and talk to us as scientists and see how magicians think about perception and the mind and what we can figure out. O interesse da Susana e do coautor do livro, o Stephen Macknick, achava que ia dizer mal, passou precisamente por perceber que no seio dos mágicos havia um interesse pela forma como é que a realidade é percepcionada, e isso interessava não só aos mágicos, mas interessava também aos cientistas que iam nessa altura, quando tudo isto começou, a reunir-se numa espécie de simpósio que acontecia em Las Vegas, onde era fácil encontrar mágicos para reunirem. And if there was one conclusion, what would be the conclusion that you achieved after speaking with all these magicians? Well, we found that this is a very great area where these two disciplines can interact and collaborate. We, as neuroscientists, feel that we can learn a lot from magicians because there's several thousand history of magicians having been developing their art,
but we also feel that neuroscientists can bring a lot of scientific rigor and testing to the magic. A Susana acha que, enfim, é uma relação de sinergia, porque os mágicos que há milhares e milhares de anos desenvolvem um conjunto de técnicas, poderão ser úteis à neurociência, e a neurociência de alguma forma também pode ajudar a melhor entender, quem sabe catalogar alguns dos mecanismos que por instinto de sobrevivência, os mágicos foram desenvolvendo. E vamos perceber, se calhar, se o próximo assunto da Susana Martínez Conde poderá ser um estudo com atores, enfim, nunca se sabe. Well, Luís, you're very right about that. I really think that. I'm just kidding. I'm just saying that probably next time you study actors. We thought about it. Oh, really? Actually, there are a lot of illusions in movies, in theater. It's a lot about storytelling, about The perception of reality. producing reality that is not It's a there. permanent illusion, right? It is. Ilusão permanente também. É muito a questão da percepção da realidade, também tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos ou não. Vocês trabalham, os mágicos trabalham para lá daquilo que é possível acreditar, e é aí que é a faixa do fantástico e do impossível, não é? Muitas das vezes a questão da realidade, quando é retratada pura e dura como ela é, muitas vezes é muito mais inacreditável do que a ficção. Então nós temos de trabalhar muito dentro da percepção que as pessoas têm de uma verdade ou de uma realidade. E essa, muitas das vezes, tem que ser jogada. Diz isto quem se prepara para fazer um filme de ficção científica. Exatamente. Ok, já falaremos sobre isso, mas o senhor que se segue é um verdadeiro fenómeno na América Latina. Ele é ator, consultor, inventor, é conhecido por cruzar todos os limites, mas sempre com um grande sorriso e apenas metade da barba. Vem do México, é conhecido como o mágico da meia barba e chama-se Joaquín Kotkin. É muito bonito. Olá, Joaquín. Olá, Joaquín. Please have a seat. Bem-vindos. Eu vou tentar falar português. Eu tenho sotaque erros, mas... Habitualmente esta é a altura em que eu traduzo e tu não queres que eu traduza, é eu isso? não quero traduzir. Ok, mas eu vou estar atento, Está ok. atento, porque o mexicano falar português é impossível. Impossível. Porque faz tempo fui na Namíbia, África, uma pequena cidade chamada Levinção. Essa pequena cidade as pessoas têm como atividade o garimpo de diamantes. Os garimpeiros, vendo a pobreza que viviam, começaram a roubar diamantes, engolindo e recuperando dias depois. Os donos das minas se deram conta disso. Punharam mecanismos para evitar que siguieran roubando diamantes. Conheci uma pessoa que fez uma pequena fortuna roubando diamantes. Ele me deu quero que vejam o tamanho, o color, o forma, tá? Os cortes antigos, ok? O diamante. O tamanho, a forma, a cor, enfim, aí... Podia-se, em termos de género, podia estar melhor, mas não está mal, em termos de português está ótimo, está ótimo. Tá. O diamante vai no copo. Está no copo? Está definitivamente no copo. Está no copo. Tá, ok. Meninos, não faz isto em casa. Casa do vizinho. Não sei, aqui vai. De fato, não engoli. Está perto dos músculos da nuca. Vou tirá-lo de um jeito muito especial. Atenção, não é minha mão. Você vai ser testemunha. Põe o seu dedo assim. Sente aí? Sinto. Sinto. Sente aí? Sinto. Alguém mais que queira tocar o mágico da meia barba? Façam uma fila no final. Dá a minha mão. Joaquín Kotkin. Depois de aplauso tão mísero... Não. A ser humano, a única coisa que realmente tem medo é o desconhecido, o futuro. É por isso que o ser humano ha tentado conhecer o futuro. Inventou artes adivinatórias. Quizá o mais interessante, em meu gosto personal, é no tarot. O tarot é uma representação de nossa vida diária.
São passagens como são o mundo, o mago, o louco. O mago, o louco juntos. O que querrá dizer? Não sei. Os enamorados, o enforcado, a lua, a estrela, o sol, a morte e o diabo, tá? Talvez os mais negativos sejam a morte e o diabo. É por isso que pense algo para seu futuro. Por se chegar a pegar a morte e o diabo, temos um significado positivo essa carta, tá? Pense em algo positivo, tem uma carta. Pegue uma carta, a carta que seja. Lembre da carta, veja a carta. Um cientista Ahí, tirar mostre uma a todos, carta eu não vou ver. ¿Ya? Tiene arriba el letrero en inglés y abajo en portugués para las personas que fueron a una escuela privada. ¿Tá? Lembra da carta, certo? ¿Está ahí? Ok. Você me dice, porque no estoy viendo, me siento en un show de Stevie Wonder, ¿no? Muy bien. Não, já mostramos, já mostramos. Perfeito. Põe a sua carta em algum lugar do tarot. De fato, eu não vou encontrar sua carta. Outra arte adivinatória, da qual estou seguro, certo? Todos são participados no tarot, o zodiaco. Meu signo zodiacal é escorpião, tá? Seu signo Capricórnio, certo? Uau. Muito bem. Viva o Google. Não, Wikipedia. Meu signo é escorpião. Dentro desta caixa. Eu tenho só que ir à casa de banho ali um instantinho. Muito real, está vivo. A boa notícia é que não voa. Não voa, não voa. A mala, que temos 4 horas para chegar ao hospital. Ele está a olhar para mim e não estou a curtir isto. Não estou nada a curtir isto. Este escorpião. Ele pode olhar para a senhora. Este escorpião. Este escorpião é mortal. Sobretudo se cair de aqui. Sim, sobretudo se cair no chão. Quero que pense tanto em seu desejo como em sua carta. Se essa carta é sua carta, seu desejo será realidade. Joaquim Kotkin! Já a seguir, vamos visitar o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, onde vamos uma vez mais encontrar o seu cientista mais residente, o nosso Luís Piedrahita, para saber que desafio impossível, que ilusão extraordinária é que tem para partilhar connosco esta semana. Este é Luís Piedrahita e continua com a missão de sempre: resolver os grandes enigmas da ciência. Nas últimas noites, tem desenrolado um longo cardápio de experiências para compreender a implacável lei da gravidade e abraçar os mistérios do equilíbrio. Estudou as palavras de Galileu Galilei, os registros de Johann Kepler, pagou uma pipa de massa pelo privilégio de abocanhar a maçã de Isaac Newton, mas continua sem pistas sobre como dar as voltas à balança e contrariar as regras do equilíbrio. A ciência consegue explicar a força gravitacional aplicada à massa, o peso relativo dos corpos e até o peso na consciência de Luís Piedrahita por se distrair com qualquer coisa, mas ainda não deslindou como algumas moedas conseguem desequilibrar as elementares leis da física. Nas imagens que se seguem, não há cortes de câmara, não há truques de edição. Nenhum animal foi maltratado. Uma boa postura, focar num ponto fixo na parede e imaginar que se é um vigoroso poste de eletricidade, tudo isto é essencial para conseguir o equilíbrio de um ser humano. Mas de nada serve quando se tentam equilibrar 3 moedas, como estas, iguais a tantas outras. Para contrariar a lei da gravidade e equilibrar objetos fugidios como estes, temos de nos aproximar e observar cada movimento bem de perto, pois só com um olhar atento conseguimos perceber como é que 3 moedas tão franzinas e sem qualquer treino em ginástica acrobática conseguem executar este magnífico número de forças combinadas. Uma pose atlética exemplar, uma destreza e agilidade dignas de medalha olímpica. Só uma massa,
de ar aquecido. Com uma densidade meticulosamente calculada, comprimida e dirigida para o ponto certo, consegue abanar estas moedas e tudo o que sabemos sobre o equilíbrio. É esta a ilusão impossível de Luís Piedrahita esta semana. Como sempre, vamos às 4 hipóteses. Sim, tenho certeza que alguns de vós já sabem como é que isto pode ser feito, mas aqui ficam as 4 hipóteses. 4 possibilities. 4 possibilidades. Ok. A. As moedas não estão em equilíbrio, mas presas a um fio invisível muito aderente, tecido por uma aranha repugnante. Stuck together with spider silk. That's a possibility. B. Um ímã gigante desce dos céus, exercendo uma poderosa força sobre as moedas, mantendo-as unidas e em equilíbrio na borda do copo. It's a giant magnet and the force. B. C. As moedas são coladas a um fino cristal impregnado com pastilha elástica previamente mastigada num gesto quase imperceptível de mãos. Hipótese C. Também muito plausível. It's stuck to a sheet of glass with the chewing gum. It's another one. D. As moedas trabalham há anos no circo e ficaram famosas pelos números de forças combinadas e equilibrismo. The coins are trained acrobats. That's a forced possibility. Vamos ficar a pensar, e enquanto aqui e aí em casa ficam a refletir afincadamente nestas 4 hipóteses, todas elas possíveis, claro está, vamos até Las Vegas ao encontro de David Copperfield para ficarmos a saber que página da história é que ele vai hoje abrir para falar connosco em exclusivo, hoje mesmo aqui no Impossível. Hi, I'm David Copperfield, and we're here in the International Museum and Library of the Conjuring Arts, the biggest collection of magic secrets in the world. Every week, Luis and I will be sharing some amazing things with you. And tonight, Dante, one of the masters of the Golden Age. Desde o início da civilização, o homem sempre sonhou com poder, riqueza, beleza e imortalidade, olhando a alquimia como chave da concretização desses desejos. Séculos atrás, no Antigo Egito e na Grécia, os alquimistas perseguiam a fórmula secreta que levaria à eterna juventude e que poderia converter em ouro um determinado conjunto de metais. Não só nunca conseguiram materializar a pedra filosofal, como no final de todas as suas experiências sempre acabavam com a mesma matéria-prima com que haviam começado. É a esses sonhadores e a todos vós, aqui e aí em casa esta noite, que o próximo momento é dedicado.
da impossível. E depois desta humilde homenagem aos incansáveis investigadores de outros tempos, é hora de voltarmos ao nosso alquimista residente, o Luís Piedrahita, que esta semana anda às voltas com a fórmula secreta do equilíbrio, neste caso com moedas. As hipóteses são A, B, C, D, já sabem. A primeira é um fio invisível muito aderente, tecido por uma aranha repugnante. A B é um imã gigante. A C, as moedas estão num fino cristal impregnado com pastilha elástica. E a D, as moedas trabalham no circo. Tens alguma favorita, Diogo? O meu palpite vai para a A. A. As moedas não estão em equilíbrio, mas presas por um fio invisível muito aderente, tecido por uma aranha repugnante. Repugnante. Ok. Ok, hipótese A. Susanna, what do you think? A, B, C, D. Remember, it was the stuck together with spider silk, a giant magnet, or stuck to a sheet of glass, or they are just trained acrobats. I think I'm gonna rule out B and D. Okay. So then that leaves A or C. Okay, that's pretty safe. I wouldn't like you to put your career at stake. Yes. I guess since you chose A, I'm gonna go with C. Okay, AC. Okay. Portanto, o Diogo acha que estão presas num fio invisível de uma aranha repugnante, a Susana que estão coladas num fino cristal, mas se tivesse uma placa de Petri ou numa lâmina ou de uma lamela, uma coisa assim. Vamos ver o que é que o público aqui no estúdio esta noite pensa e por isso mesmo nós vamos à votação. O que eu pensei, unanimidade praticamente absoluta. É isso, há imensos adeptos da A, da B, da C e da D. Apenas Luís Piedrahita nos pode elucidar. Vamos então saber qual é que é a resposta a esta ilusão impossível. Vamos a isso. Para se conseguir que 3 simples moedas como estas contrariem a lei da gravidade e se mantenham alinhadas em equilíbrio, convém ter ali perto um subalterno muito bem amestrado. E temos de nos aproximar bem, mas não demais, senão não conseguimos ver o tal subalterno abaixar uma barra à qual está preso um ímã gigante. Como a câmara está agora muito aproximada, o ímã pode ficar tão perto das moedas que elas ficam unidas e equilibradas pela força do campo magnético, sem que o dito ímã possa ver-se. O investigador fica a vigiar as moedas por uns momentos e depois só tem de dirigir um leve sopro para o ponto certo, para causar algum atrito e fazer com que as moedas girem sobre si mesmas. Quando elas dão uma volta completa, sopra-se com bastante mais força e elas caem no copo, ao mesmo tempo que o subalterno sobe o ímã e a câmara se afasta. Depois, talvez receba as moedas de urgente. Todas as semanas, investigações como esta são divulgadas antecipadamente na minha página de Facebook e no Mundo Impossível de Luís Piedrahita. Pode ir lá espreitar, votar na resposta certa e o Tira-Teimas é aqui em direto ao sábado à noite na RTP. Os próximos convidados são para mim muito especiais. Há 25 anos, quando fazia uma das primeiras séries de magia aqui na RTP, utilizei-os secretamente como se de uma pessoa apenas se tratasse. São gêmeos e conheci-os num bar em Madrid, no bairro de Alcorcón. Os anos passaram e não mais nos cruzamos. Há pouco tempo, em Inglaterra, aplaudi-os sem sequer saber quem eram. Hoje, bastante mais crescidos e com um extraordinário talento, numa divertida reinterpretação de um clássico da ilusão, os Doble Mandoble.
Diogo, em cada programa eu procuro trazer a este sofá pessoas que são claramente o sinónimo de terem conseguido fazer o que era impossível de pensar, de sonhar. Tu fizeste, de facto, o impossível. Não, tu fizeste o impossível. O que é que se sente quando se sai de casa e os autocarros de Los Angeles têm a tua cara? Quando foi no caso da Bíblia, por exemplo. O que é que se sente? Disfarças muito. Não sou eu. Não, eu agradeço as palavras, obviamente, mas não acho que nada... Eu acho que, lá está, o impossível é muitas das vezes nós termos coisas que nos fazem, que nos impedem de todos os dias estarmos ansiosos por alguma meta ou por alguma coisa a atingir, e isso leva-nos para a frente, apesar de todos os problemas, todos os obstáculos, e isso muitas das vezes é que é impossível. Há pessoas que atravessar um dia já é o impossível. Portanto, aquilo que eu fiz é amar profundamente aquilo que faço, dedicar-me todos os dias com respeito ao público e com paixão àquilo que faço, e o resultado natural disso é aquilo que tem acontecido nos meus últimos 22 anos. Só isso. É extraordinário falar com alguém que fez as coisas todas que tu já fizeste e que continua a fazer e que diz e vai estrear o meu filme. Quando é que estreia o teu filme na Netflix? Na Netflix estreia dia 10 de novembro. E vai ser visto tipo assim em milhões de países ao mesmo tempo? 185 países. 185 países. Ok, quem quiser ver o trailer, o que é que tem de procurar? Vai no YouTube, O Matador. O Matador. Okay. Eu já vi a bocadinho, é absolutamente extraordinário. E tu vais fazer uma longa-metragem também? Sim, estou agora a terminar esta do António Pedro Vasconcelos, que é o Parque Mestre, irá a algures no próximo ano, e vou começar a rodar agora uma segunda longa, realizada por mim, que há de ser a segunda a seguir ao Malapata. Exatamente, logo a seguir a Malapata. Houve alguns atores que foram despedidos, mas o que vem a seguir são muito melhores. Alguns têm programas no horário nobre a esmagar audiências. Sim. Não podem fazer. É tempo de vos convidar para mais uma visita guiada ao Museu Privado de David Copperfield, que nos mostra em absoluto exclusivo, aqui para o Impossível, verdadeiras pérolas da história da magia. Esta semana fala-nos sobre Dante. Tudo o que precisa saber em 2 minutos. Algures em Las Vegas, num local secreto que alberga a coleção privada de David Copperfield, hoje para falarmos de Harry Jensen. Also known as Dante the Magician, the successor of Thurston. It was at a time where they'd pass the mantle from Keller to Thurston to Dante. They'd sell the show, the props, all of the items. Dante was pretty cool. You can see him in movies like A Haunting We Will Go with Laurel and Hardy, and he had a great kind of personality and great presence about him. Kind of a shorter guy, would stand in a box in the front of the stage and do The Lazy Magician, which you recreated. I did it with Moyo Miller, the most beautiful woman from Australia. And she was, in her 80s and 90s, quite beautiful too. So you got to, have her assist you, which is pretty awesome. I'm a little jealous, I gotta be honest. She came here and saw some of the display that we have, and saw the spirit cabinet, something I put into my show in a version of my own, but the classic version of it is represented here. A spectator would go into the cabinet, tambourines would rattle and bells would ring and clothes would change on the guy, and they'd be fearful moments, but that's the spirit cabinet that inspired something we did ourselves. Dante's version of the Sawing in Half. There's Moyo Miller over there, ready to perform. There's her shoes inside the box. And amazing, these are the actual pieces of wood that they'd use to saw through, so you have actual sawing effect. So that would be put in there. So the extra pieces of wood for the various different shows. But an amazing illusion, very famous classic piece. We also have the barrel, which is an inexhaustible barrel, which is a little barrel you show empty, and you'd pour drinks for the audience and yourself from this barrel. And Moyo came here, she was in her late 80s or early 90s, and she says, that's me in that picture, and I've got that dress at home. And she sent us the dress that's in that picture, so she was wonderful. Dante was that kind of mysterious guy like that. He wasn't always like that. He was dressing in wacky costumes as part of his act. He was cool, he had a good personality, and had innovative things like The Lazy Magician, or he did a version of The Sawing in Half, not his invention, but I think the presentation was very much a part of him.
as you know, there are people who innovate in magic and do really unique things, and people who are great interpreters of those songs, you know, and are great magicians because they present things in a unique way. And I think Dante is really part of that world. And this was Dante, the magician. And as Dante would say, simsalabim. O nosso próximo convidado vem de muito longe. No seu país, a Coreia do Sul, tem estatuto de figura pública com presença regular na televisão e nos grandes teatros. No seio da comunidade mágica internacional, goza da admiração dos seus colegas, sendo considerado um dos mais criativos talentos da atualidade. É apaixonado pela obra do mágico Georges Méliès e esta noite, num momento nunca apresentado em televisão, vai fazer-lhe uma homenagem utilizando a máquina de filmar que todos nós nos habituámos a trazer no bolso. Senhoras e senhores, vem da Coreia e chama-se Yoon Yeol Lee. Kind of, right? Yoon Lee, okay. How do you really say your name? Lee. That's what I said. That's exactly what I said. Yeah, okay. Welcome, E.G. Yes. Thank you for inviting me here. And tonight you will show us something really special. Esta noite ele vai nos mostrar algo muito especial. Yeah, I'd like to tell you about Georges Méliès, who is a huge inspiration to me. So Georges Méliès went on to build the first film studio. In his studio, his expertise and machinery combined to birth of cinematic fiction and flow. And his initial works were focused on developing camera tricks, but they were just not just tricks. They were manipulations of time. Exatamente. Georges Méliès, mágico, pai do espetáculo cinematográfico, é uma das maiores inspirações do E.G., é mais fácil dizer só E.G. porque assim não cometemos nenhuma deselegância, e ele refere-nos precisamente que Georges Méliès não só criou o primeiro estúdio de cinema, como foi também o inventor dos truques que hoje conhecemos como truques de cinema, e manipulava basicamente o tempo. Yeah, so tonight I prepared a performance based on time manipulations, like a past, present, and future connected at the same time. E esta noite o que ele vai fazer é juntar passado, presente e futuro, tudo num único momento que, à boa maneira de Georges Méliès, será criado por ele, tendo várias funções. Ele vai ser ator, argumentista, realizador, produtor, até espectador vai ser, e por isso mesmo nós vamos recebê-lo da melhor maneira. Senhoras e senhores, da Coreia do Sul, numa homenagem a Georges Méliès, E.G. Thank you. So I call it Méliès camera illusion.
Lee! Jung-Jun Lee! E foi assim que chegámos ao final deste nosso Impossível desta noite. Muito obrigado à Josephine Lee, obrigado ao Joaquim Kotkin, obrigado aos Double Mandobo, ao Luigi, ao Diogo Morgado, à Susana Martínez Conde, à Banda Impossível, à Cru Impossível, à Joana Almeida e a todos vós. Nós dizemos muito obrigado. Voltamos a ver-nos na próxima semana para mais um Impossível. Até lá e obrigado! Já sabe que Luís de Matos está de volta na próxima semana com Impossível. Amanhã temos Voice Portugal logo a seguir ao Telejornal. Hoje ainda vamos ter Donos disto tudo já a seguir para esta noite de sábado. E também durante esta noite temos Rainha Vitória. A temporada 2 está aí. Boa noite, bom fim de semana com a sua RTP1.